Boa tarde, família Microlins, sejam muito bem-vindos. Olha só, mais uma sexta-feira iniciando aí um super PDP para ajudar a gente a se desenvolver cada vez mais. Vale ressaltar e lembrar sempre que conhecimento nunca é demais. Eu parto de uma seguinte premissa: a gente nunca sabe tanto que não possa aprender e nunca sabe tão pouco que não possa ensinar. Então vamos junto para essa sexta-feira fechar a semana com chave de ouro, com muito desenvolvimento. E para você, aluno que está assistindo a gente agora, muito bem-vindo. Aproveite, papel e caneta na mão. Lá no finalzinho a gente abre um espaçozinho em alguns minutinhos aí, mande sua pergunta, vamos interagir, porque hoje a gente tem uma super convidada, Sabrina, uma franqueada que vai dar uma super dica para a gente de como se desenvolver mais ainda. E como conhecimento quebra barreira, pegue seu papel, sua caneta, vamos com tudo, fechar a semana com chave de ouro para mais esse PDP. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Arthur Amarante, sou aqui o consultor da região Norte e Centro-Oeste, da qual eu mando aí uma saudação às minhas regionais. Vamos com tudo, para cima. Sabrina, você está na tela, seja muito bem-vinda ao nosso PDP. Fique à vontade. Obrigada aí pela apresentação. Boa tarde, os alunos, bem-vindos, a todos os convidados presentes, todos que estão aí no Brasil inteiro, de onde for a sua regional, manda para a gente no chat aí, de onde você fala, qual é o seu nome, que depois a gente vai falar um pouquinho aí com vocês também. Né? Então, como tem gente do Brasil inteiro, todas as regionais, mais uma vez seja bem-vindo e muito obrigado aí pela apresentação, Arthur. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Sabrina, eu sou franqueada Microlins da unidade de Minas Gerais. Eu sou franqueada já há 11 anos e também sou especialista em recrutamento e seleção de pessoas. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui essa tarde para conversar com vocês um pouco sobre um assunto que eu domino bastante e tenho experiência na área. Eu já ministrei mais de 3.000 palestras presenciais do programa de desenvolvimento profissional e todas voltadas para a área mesmo de recrutamento, seleção, sempre ajudando aí as pessoas a seguir o seu emprego. Então, como o Arthur disse aí no começo, o conhecimento ele é primordial, o conhecimento ele é necessário. Tenho certeza que se você colocar em prática todas as dicas que eu vou passar aqui hoje, com certeza você vai conseguir aí uma chance no mercado de trabalho, assim como muitas pessoas que já participaram, né, das nossas palestras aqui e conseguiram uma vaga no mercado de trabalho, assim também você colocando em prática o que for falado aqui, sem dúvida nenhuma, vai se destacar aí como milhares de pessoas já se destacaram. Né? Então, hoje, a gente começar, eu coloquei aí no segundo slide o nosso tema da palestra de hoje, que é como conseguir a tal experiência se ninguém dá a primeira chance. Por que eu escolhi esse tema? Como eu já disse, eu já ministrei mais de 3.000 palestras e, dependendo do público, essa é a pergunta que eu mais recebo, é o que eu mais vejo. Nós temos aqui hoje também em Itabirito uma agência de empregos, a qual nós já encaminhamos milhares de pessoas aí ao mercado de trabalho. E sempre que a gente divulga uma vaga, e essa vaga exige 6 meses de experiência, na maioria das vezes vem um comentário embaixo, mas toda empresa exige experiência, nossa, e aí, eu não tenho experiência, ninguém nunca me dá a primeira chance, como eu vou ter experiência? Então, é um tema muito discutido entre as pessoas. Né? Então, eu escolhi esse tema para a gente falar um pouquinho. Aí, para você que não tem experiência, ou pode ser o primeiro emprego, né? Geralmente no primeiro emprego não se tem experiência, ou pode ser que você quer fazer uma transição de carreira, você quer mudar de profissão. Então, para uma nova profissão, exige também experiência. Então, eu vou falar aí para esses dois públicos. Então, será que realmente essa pergunta está correta? Será que realmente as empresas, ninguém dá a primeira chance? Eu acredito que, na verdade, não está correta essa frase. As empresas, sim, dão a primeira chance. E são várias empresas que dão a primeira chance. Então, como a gente vai ver agora no próximo slide,
O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar informações. Então, vamos mudar um pouco a pergunta. Ao invés de perguntar por que as empresas não dão essa primeira chance, como eu vou conseguir essa primeira chance, vamos fazer a seguinte pergunta. Quais empresas na minha região oferecem oportunidades para quem não tem experiência? Talvez você possa falar assim, Sabrina, nenhuma oferece essa oportunidade, porque talvez você esteja tão focado na primeira pergunta, que não tem experiência, que as empresas não dão essa oportunidade, que você não consegue abrir a mente para ver as possibilidades que a gente tem à nossa volta. Sabrina. Nós já temos aí no ano passado, nesse ano, nós temos muitos PDPs gravados e com certeza tem PDP que mostra e que fala muito do foco. Onde a gente foca, expande. Então, se você focar que as empresas não dão oportunidade, o que vai aparecer para você é só o não. Você só vai enxergar aquelas vagas que exigem 6 meses de experiência, que exigem experiência. Você nunca vai perceber e nunca vai estar atento, com o olhar atento para aquelas vagas que realmente oferecem essa primeira oportunidade. Eu tenho certeza que até o final aqui da nossa conversa, da nossa palestra, você já vai conseguir identificar aí na sua região quais são as empresas que oferecem essa oportunidade aí para quem não tem experiência, e são muitas empresas em diversas áreas, que é o que a gente vai falar daqui para frente. A segunda pergunta, que é a próxima, que você precisa fazer é: quais são as profissões que não exigem experiência? Existe também as profissões que te dão aquela primeira oportunidade, que você não precisa ter experiência para trabalhar, né, em determinada área. Porque é complicado, por exemplo, eu não sou eletricista, às vezes eu estudei um pouco e eu quero trabalhar numa empresa que vai mexer com máquinas grandes, né, como eletricista, eu não tenho experiência, então não tem como já entrar de primeira, sem experiência, para uma vaga dessa que exige segurança. Então, existe sim as profissões que não exigem experiência, e também a gente vai falar um pouco sobre essas profissões aí no decorrer da nossa conversa, no decorrer da nossa palestra, para abrir um pouco a mente e a gente ver o que nós podemos fazer para melhorar ainda mais o nosso currículo, para aumentar as nossas chances aí de possibilidades, para que a gente consiga, então, o tão sonhado emprego, né? Então, vamos conversar um pouco agora, aí no próximo slide, sobre os programas oferecidos pelas empresas. Para a gente entender quais são as empresas que trabalham, que dão oportunidade para quem não tem experiência, vamos falar um pouco sobre elas. Eu quero falar sobre esses programas primeiro. Tá? O primeiro programa, a primeira opção que nós temos hoje, né, que vai aparecer aí no slide, eu coloquei as 3 opções. A primeira é o jovem aprendiz. O que é o jovem aprendiz? São as pessoas que são contratadas. Tem muitas empresas que trabalham com jovem aprendiz. Aqui na minha região, coincidentemente, hoje, nós temos aqui uma grande mineradora que está com uma vaga aberta para jovem aprendiz. E até finaliza hoje as inscrições. Então, o que eles exigem do jovem aprendiz? Precisa estar cursando o 2º grau, já ter concluído o 2º grau, mas na maioria das empresas eles exigem que esteja cursando aí o 2º grau. Pode ser, a idade varia bastante, que vai ficar entre 14 anos até 22 anos, eles contratam o jovem aprendiz para trabalhar em qualquer área dentro da empresa. Então, a empresa já tem esse programa para trazer ali a pessoa que nunca trabalhou e ensiná-la alguma profissão. Então, as exigências hoje do jovem aprendiz é que esteja cursando o 2º grau e tem que estar entre essas idades, né, de 14 a 22 anos. Tem empresa que abre de 16 a 22, outras abrem de 18 a 22 anos. Então, isso varia de empresa para empresa. Principalmente as multinacionais, elas trabalham bastante aí com jovem aprendiz, para ensiná-las uma nova profissão dentro da empresa. Então, a gente tem que ficar atento ao jovem aprendiz. E é interessante também que, quanto mais conhecimento, quando se é jovem, daqui a pouco a gente vai falar sobre conhecimento também, quando se é jovem, quanto mais conhecimento, maiores são as chances também aí de entrar no mercado de trabalho. Agora, a segunda opção também, o segundo programa que as empresas trabalham bastante, e isso pode ser empresas grandes, empresas pequenas, é com o estágio.
O estágio, diferente do jovem aprendiz, ele exige que você tenha um curso técnico ou então uma faculdade. E você vai trabalhar na área do seu curso. Por exemplo, se abre uma vaga, estágio em administração, então você tem que ter no seu curso ou técnico ou faculdade, você tem que estar cursando ou administração ou recursos humanos, algo que abrange o que você vai fazer. Então, o curso ele tem que estar totalmente ligado com a profissão que você vai executar dentro da empresa. E o estágio não tem idade, pode ser qualquer idade. Precisa ter esse conhecimento, precisa estar estudando. Então, a possibilidade do estágio funciona dessa forma. Nós temos a terceira opção, o terceiro programa oferecido pela empresa, que é o trainee. O trainee ele é muito parecido com o jovem aprendiz. Geralmente também está entre a idade de 18, 22 até 26 anos, pode trabalhar como um trainee. A diferença é que exige muito conhecimento. Então, principalmente o trainee, um dos cursos mais exigidos, né, é o curso de idiomas. Se a pessoa ela tiver o inglês, ela tem grande chance de trabalhar como trainee. E também diferente do estágio e do jovem aprendiz, é que o trainee ele pode ganhar mais, né? O salário dele pode ser maior. E independente da área que você estudou, se você tiver uma faculdade, se você tiver curso técnico, ou se você tiver um profissionalizante, que é muito bom também para os trainees, quanto mais profissionalizante tiver, melhor é para você disputar uma vaga de trainee. Então, quanto mais curso você tem, independente da área que é o curso, você já consegue trabalhar e nem sempre é na área do curso. Por exemplo, você está fazendo um curso de gestão empresarial da Microlins e você consegue uma vaga de trainee. Não necessariamente você vai trabalhar na parte administrativa. Então, eles podem te colocar em qualquer lugar, diferente do estágio. Se você está fazendo um curso técnico de administração, você vai precisar trabalhar realmente na área de administração. Né? E o jovem aprendiz também é bem parecido com o trainee, porém vai ganhar menos e não exige tanto conhecimento. Mas alguns conhecimentos são essenciais, né, tanto para o jovem aprendiz como para o estágio e para o trainee, que é informática. Informática é essencial. E eu vou dar aqui para vocês várias dicas e várias experiências que nós tivemos aqui. Como eu já disse, nós temos aqui uma agência de emprego, nós fazemos testes. Eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu já fiz, de quantos testes nós já fizemos aqui. E vocês vão ver como que a pessoa que tem informática, que tem inglês, como que é diferenciado ali o processo dela. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco, agora que a gente viu aí os programas oferecidos pelas empresas, já dá para ter uma noção aí na sua região, quais empresas podem trabalhar com esse programa. E interessante também que não são só as empresas grandes que dão oportunidade para o primeiro emprego. Muitas empresas pequenas, comércios. Hoje mesmo, por coincidência, eu encontrei um comerciante, ele falou assim: Sabrina, eu estou precisando de uma atendente, mas não precisa ter experiência porque eu quero ensinar do meu jeito aqui na empresa. Então, as empresas pequenas também contratam pessoas que não têm experiência para ensiná-las. Às vezes, a pessoa que já tem experiência, ela pode chegar numa empresa pequena, com manias. Então, tem muitos comerciantes, tem muitas empresas que preferem, sim, treinar as pessoas para que desenvolva ali o trabalho dentro da empresa. E aí, agora que a gente já conhece as empresas mais ou menos que contratam pessoas sem experiência, eu quero passar para vocês algumas dicas infalíveis para você conseguir emprego sem ter experiência. Se eu não tenho experiência, são duas opções que eu separei importantíssimas para vocês conseguirem a sua vaga no mercado de trabalho. A primeira delas é essa que está na tela, a segunda eu vou falar mais à frente, que é habilidades comportamentais. A segunda, mais à frente, eu falo que é o conhecimento. Então, olha só, habilidades comportamentais. Eu tenho aí a primeira opção, agora eu vou falar só de comportamento. Não, a experiência é válida, mas o que vai me destacar no mercado de trabalho é o comportamento, sem dúvida nenhuma, porque o comportamento, existem várias pesquisas que dizem que a pessoa ela é contratada pelo currículo que tem
e é demitida pelo comportamento. E isso é um fato. Então, o comportamento, ele é muito importante, é algo que a gente pode ir desenvolvendo. Então, vou dar algumas dicas para vocês aqui de comportamento, de erros que vocês não podem cometer em hipótese nenhuma, porque nós observamos, quando estamos num processo de recrutamento, e eu estou falando agora como recrutadora, nós observamos todos os detalhes de um candidato. Tá? Então, como eu posso ter habilidades comportamentais no caso do currículo, que é a nossa primeira opção? Existem várias palestras PDP que ensinam como fazer currículo. Eu não vou falar aqui agora como criar o currículo. Eu quero falar qual comportamento eu devo ter na hora até mesmo de entregar o currículo. Porque através do seu currículo eu consigo ver seu perfil profissional, como você é. Então, esse comportamento ele é muito importante. Então, vamos falar do currículo. Hoje, como que eu devo entregar um currículo? Como que eu devo trabalhar essa questão do currículo? O jeito que eu entrego o currículo, vou falar primeiro do físico, depois eu falo do online. O jeito que eu entrego o currículo é muito importante. Eu estou sendo observada até mesmo no momento em que eu vou entregar o currículo. Então, a minha vestimenta, o meu jeito, o meu comportamento, ele tem que estar compatível com a empresa a qual eu vou entregar o currículo. Então, para cada vaga, você tem o conhecimento da vaga, estudando sobre a vaga, você sabe exatamente qual comportamento é exigido. Então, aqui, pelo jeito que eu entrego o currículo para a gente já sabe mais ou menos o perfil e se ela vai encaixar ou não para a vaga e para a empresa também. Uma vez, uma candidata nossa, ela veio fazer entrevista e todos os nossos alunos aqui, os que não são alunos, todos que participam das nossas palestras, sabem que é muito importante, na hora da entrevista, levar o currículo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre entrevista, e é importante a gente levar o nosso currículo na hora da entrevista. E chegou uma candidata aqui para fazer entrevista com a gente, ainda bem que era com a gente, né? Não era a empresa ainda, e ela não tinha nada na mão, a candidata não tinha nada na mão. Nós perguntamos para ela assim, você trouxe o currículo? Eu achei que ela ia responder que não, porque não tinha nada na mão. Ela falou assim, trouxe. Falei, você pode me passar seu currículo? Aí ela tirou do bolso o celular. Pensei assim, o currículo tá no celular. Mas ela tirou o celular, eu tenho até o celular aqui para mostrar. Ela tirou o celular. Do celular, ela tirou a capinha do celular. O currículo dela, gente, estava aqui, ó, na capinha do celular. Imagina quantas dobras não tinha o currículo. Um monte. Aí fui desdobrando o currículo dela e estava molhado ainda, estava chovendo. Não dava nem para ler direito de tanta dobra que tinha o currículo. E por que isso é errado? Como que nós pensamos a respeito de comportamento quando se trata de currículo? Se você não cuida do seu currículo, que é o seu documento ali, fala da sua vida profissional, dos seus conhecimentos, você não cuida desse documento, você vai cuidar dos documentos da empresa? Você vai cuidar do caminhão da empresa, se você for dirigir? Você vai cuidar das coisas da empresa se você não cuida nem das suas? Então, esse comportamento, nós temos que tomar cuidado, nós temos que cuidar do nosso currículo, nós temos que cuidar do processo seletivo. E muitas vezes as pessoas não ligam para isso. Outro exemplo que eu tenho, que as pessoas fazem muito com o currículo, aqui é muito conhecido esse currículo, que a gente chama de currículo diploma. Não sei se vocês já viram, não sei se na região de vocês tem um currículo diploma. O currículo diploma, ele é esse currículo aqui. Ele chega pra gente assim, igualzinho o diploma. Tá bem pequenininho aí, mas acho que dá pra vocês verem, né? Esse é o currículo diploma. A pessoa chega com o currículo assim, enrolado, e faz assim na nossa frente aí. Aqui, eu trouxe meu currículo, tá só um pouco sabe? Mas o meu currículo dá pra ler. E aí a gente pega o currículo tá todo. Voltamos na mesma questão. Peraí, se a pessoa não cuida do currículo, do papel, que é o seu documento, vai cuidar dos documentos da empresa? Fica a dúvida. Não estou falando que isso vai te eliminar, não. Isso pode não te eliminar no processo de recrutamento e seleção. Mas se tiver um outro que traz um currículo, né? Que talvez você pode perguntar, Sabrina, então como eu tenho que entregar o meu currículo? Coloca no envelope, veja o seu currículo, é o seu documento. Para você, o currículo vale ouro, ele é importante. Então, cuide. Então, você pode perder o processo seletivo porque trouxe o currículo amassado? Não, vai ser isso que pode te diferenciar. Porém, se o seu comportamento
concorrente, o outro candidato trouxe o currículo, demonstra capricho pelas coisas que ele tem, ele já está alguns pontos aí na sua frente. Então, falei aqui do currículo, né? Outro ponto importante também na hora de entregar o currículo, como eu disse, cuidado com a roupa que você vai usar na hora de entregar o currículo. Tem que estar compatível com a empresa. Olha só que importante. Quando for deixar o currículo na empresa, estude antes como se veste os funcionários dessa empresa e vá compatível com os funcionários. Por exemplo, nós mulheres. Imagina que você percebeu que todas as mulheres da empresa trabalham de cabelo preso, cabelo amarrado. No dia da entrevista, vá com o cabelo amarrado, se você for mulher. Ah, você percebeu que o uniforme da empresa é camisa de botão. No dia da entrevista, ou no dia que você for levar o currículo, vá com a camisa de botão. Então, esses detalhes também são importantes, que faz você ter um comportamento diferenciado, principalmente se você não tem experiência. Agora, quando se trata do currículo online, o que é importante? Você preencher todos os dados do currículo online, tudo que é solicitado pela empresa. Então, a maioria das empresas, principalmente nessa pandemia, né, até mesmo a nossa agência aqui, não está recebendo currículo impresso. Os currículos estão sendo online. Então, preencha todas as informações. Cuidado com os erros de português no currículo. E o mais importante, um comportamento que você precisa ter rápido. Se você está em busca de um emprego, de uma vaga, seja o primeiro a preencher aquele currículo. Envie o currículo rápido, não demora, principalmente se for uma vaga concorrida. O que é uma vaga concorrida? É aquela vaga que não exige experiência. É a vaga que a gente mais recebe currículo. Recentemente, nós temos aqui uma vaga na área administrativa que não exigia experiência, não exigia praticamente nada, só conhecimento em informática, em Excel. Nós recebemos mais ou menos 150 currículos dessa vaga em 3 dias. Então, os primeiros que nós recebemos, a gente já foi ligando, já foi encaminhando, fica muito mais fácil. Aquelas primeiras pessoas estão mais atentas ao mercado, estão com o radar ligado. Então, se você está procurando emprego, fica com o radar ligado, pesquise, busque, cuide da sua vida profissional, cuide do seu processo seletivo, fique atento, seja um dos primeiros. Então, principalmente, é inscrição online, é um currículo que você precisa cadastrar, fique atento e procure ser um dos primeiros, não demore. Tem pessoas que, para essa vaga, por exemplo, pessoas nos procuraram 2 semanas depois, a gente já estava encerrando o processo seletivo. E aí a pessoa falou, nossa, mas era o emprego dos meus sonhos. Não adianta, demorou. Então, essa atitude de estar à frente, essa atitude de ser um dos primeiros, estar atento, também faz diferença aí na hora de enviar o currículo, de conquistar essa vaga. Agora, outro comportamento que nós precisamos ter, a segunda opção, é na hora da entrevista. A entrevista também é muito importante. Ficar atento aí aos comportamentos. Eu lembro, eu fiz esse ano mesmo, a gente fez aqui uma entrevista, nós fizemos entrevista com um grupo de pessoas e essa vaga também a gente teve muita procura porque era uma vaga de recepcionista, então recepcionista não exigia experiência. E, então tivemos muitas pessoas na sala ali fazendo entrevista e eu lembro que um grupo de pessoas eu perguntei o seguinte, eu fiz a seguinte pergunta, na opinião de vocês, qual comportamento ou qualidade o recepcionista ou a recepcionista precisa ter? E eles foram falando os comportamentos. Eu fui anotando no quadro. Proatividade, precisa ter espírito de liderança, precisa ser comunicativo, precisa ter paciência. Eles foram falando, os candidatos. Aí, 15, uma lista de 15 habilidades e comportamentos. No final eu perguntei, quem de vocês aqui tem todos esses comportamentos? Ninguém levantou a mão. Então, estava todo mundo para uma vaga de atendente, de recepcionista, a qual não exigia experiência. Então, quando não exige experiência, gente, exige muito comportamento. A vaga não exige experiência, ela exige bastante comportamento. Aí eu falei, gente, eu vou fazer a pergunta de novo. Todos vocês aqui, quem tem todos esses comportamentos? É difícil, né, gente? 15 comportamentos, assim, fantásticos. Mas o que eu
poderia, se eu estivesse no meio dessa turma, é lógico que eu iria levantar minha mão e eu iria falar assim, olha, tem uns 3 comportamentos aí que eu não tenho, mas eu vou estudar para ter essa habilidade. Eu vou estudar para ter esses comportamentos. É o mínimo que a gente espera que o recrutador espera de uma pessoa que não tem experiência. Ela tem a força de vontade em aprender. Hoje, gente, na Microlins, nós temos muitos cursos que trabalham comportamento. A gente pega aí profissional 1, 2, 3, ensina a lidar com conflitos dentro da empresa. Então, é só estudar. Comportamento, às vezes, alguns a gente já tem alguma habilidade de comunicação ou não, mas a gente adquire, principalmente fazendo os cursos. E a Microlins, ela ajuda nessa questão de comportamento, de habilidades, adquirir. A gente não pode ficar preso só, eu preciso ter o conhecimento técnico, que é o informática, que é o inglês, que é um web design. É importante esses cursos e devemos fazer todos esses cursos, mas precisamos também fazer os cursos que trabalham as habilidades comportamentais. Né? Hoje a Microlins te ajuda nisso também. E quando nós perguntamos numa entrevista de emprego se a pessoa ela tem algum curso de comunicação não violenta, algum curso falando de habilidades de comportamento, na maioria das vezes ela responde não. As pessoas fazem todos os tipos de curso, mas não fazem um curso voltado para o comportamento. Mas espera aí, eu falei aqui no começo que hoje o que mais demite as pessoas dentro da empresa é um comportamento e você não estuda nada a respeito disso. Então, você mesmo precisa se analisar, fazer aí a autoanálise e ver o que eu tenho dificuldade. Porque talvez você não gosta de comunicar, não preocupa, tem uma vaga de emprego para você também, para ficar lá dentro de uma sala mexendo no computador, mas é importante sim esse comportamento. O comportamento tem comportamentos que, independente da vaga, ele vai ser importante, independente da vaga ali que se trata. Né? Então, o comportamento que eu tenho na hora da entrevista, ele é muito importante. Eu falei um pouco de comportamento dependendo da vaga, para abrir um pouco a mente de vocês e ver que o comportamento ele vai depender da vaga que você está concorrendo. Como eu fiz a entrevista para uma vaga na área de atendimento, de recepcionista. Ok. Então, você já tem que pensar quais os comportamentos precisa ter um recepcionista. Pensa o seguinte, toda vez que você foi maltratado na recepção que você não gostou, aquele comportamento você precisa eliminar. Então, é só estudar. Então, se você está indo fazer entrevista para uma vaga, trabalhe esses comportamentos que exigem nessa vaga. Se você estudar um pouquinho sobre cada profissão, você vai ver quais são os comportamentos importantes aí que exigem na vaga. E sempre, gente, está indo para a entrevista de emprego, leve o currículo, tenha esse comportamento diferenciado. E mais importante do que levar o currículo, leve todos os documentos que comprovem o que está escrito no currículo. Então, o comportamento ele vai fazer diferença. Imagina que, para a gente que trabalha com recrutamento e seleção, para o dono da empresa, talvez que não contrate uma empresa, quando chega uma pessoa muito bem preparada, com todos os documentos, já com o currículo, ela mostra ali credibilidade. Eu estudo muito comportamento e eu estudo principalmente comportamento com a Bíblia. Eu acho que independente de religião, a Bíblia ensina muito comportamento. É um livro que foi escrito milhões de anos atrás, mas o comportamento que ensina ali vale até hoje. Tem um livro de provérbios, quem me conhece sabe que eu amo provérbios, que eu leio sempre provérbios, ensina muito comportamento. O livro de provérbios, ele tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo, já começa assim, busca o conhecimento, habilidade comportamental, faz os cursos aí da Microlins voltado para isso, mas leia também. E Provérbios, ele tem capítulos. Você lê dia 1º, você lê o capítulo 1, dia 2, você lê o capítulo 2. Vai te ensinar teu comportamento ideal em todas as áreas da sua vida, principalmente no emprego, no recrutamento e seleção. Mas não lê só uma vez, não. Lê todo mês. Lê durante um ano. Vai fazer diferença. Leia de manhã e coloque em prática à tarde, que é o mais difícil, tá? Vocês vão ver. Você vai ler de manhã e vai colocar em prática à tarde. Isso aí é o melhor conhecimento que você vai adquirir. Então, lá em Provérbios está escrito o seguinte, Provérbios 28:1, se eu não me engano. O mentiroso, o homem verdadeiro é valente como um leão, mas o mentiroso foge até mesmo quando não está sendo perseguido. Então, vou falar de novo.
O homem verdadeiro é valente como o leão, mas o mentiroso foge até mesmo quando não está sendo perseguido. Quando você pega o seu currículo e leva todos os documentos, você está mostrando que todas as informações do seu currículo ela é verdadeira. Então porque o homem verdadeiro ele é valente como um leão. Mas o mentiroso, sabe o mentiroso? Se você tiver um amigo que está fugindo de você, você está tentando encontrar com ele, mas toda vez que ele está fugindo de você, alguma coisa aí, ele está agindo errado em alguma coisa, ou está falando mal de você, porque o mentiroso ele foge até mesmo quando não está sendo perseguido. Então, quando eu vejo num currículo assim, curso de informática, mas não tem data de conclusão, eu já penso assim, esse curso de informática aqui é lá do ano de 2000, não está atualizado. Aí eu pergunto para o candidato, quando que você formou? Né? Você fez aqui informática, quando você terminou seu curso de informática? Aí ele, quando que eu terminei? Aí ele ainda fala comigo assim, foi 2007 ou 2008? Eu falo, não sei, foi você que fez, você está me perguntando, você que fez o curso de informática. Então ele não coloca data, não lembra, tá mentindo. Ele ou é um curso muito antigo e ele não quer falar sobre. Agora pensa o seguinte, candidato. Imagina que você está em uma entrevista lá de trainee e aí o entrevistador te pergunta assim, você está com todos os seus documentos, o entrevistador te pergunta, você fez o curso de informática, você tem informática, aí você chega já com o seu certificado da Microlins e já fala assim, tem um curso de informática, inclusive está aqui meu certificado. E aí, você passa credibilidade? Quando você vai entregando documentos para o entrevistador, ele tem certeza que você está falando a verdade. Aí a gente nem faz tanta pergunta, de tanta sinceridade que a gente vê ali, porque, gente, infelizmente, hoje, no processo de recrutamento e seleção, tem muitas pessoas que falam mentira. Então, isso é um fato, mas a gente consegue lidar com isso também. Então, quanto mais sincero, sabe, tiver esse comportamento proativo na hora da entrevista, é importante levar todos os seus documentos e procurar ter aquelas habilidades e aqueles comportamentos que a vaga exige. Aí é só você estudar. A vaga é essa, é administrativa? O que faz uma pessoa administrativa? Como tem que ser o comportamento de uma pessoa administrativa? Então, você seguindo essas dicas aí, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir destacar na entrevista. Né? E não precisa ter medo dos concorrentes. Eu vejo muitas pessoas, né, desistindo de vagas porque olha a sala cheia, olha os concorrentes, não precisa ter medo, faça a sua parte. A sua parte é ter o melhor comportamento ali para aquela vaga. Agora vamos para a terceira e última opção aí do comportamento. É lógico que tem muito mais, mas eu escolhi só 3 aí para a gente trabalhar, que são os testes. Quais comportamentos eu preciso ter na hora de um teste? Entrevista, a maioria das vagas que não exige experiência, exige teste. Teste de conhecimento, ou teste de perfil comportamental, ou pode ser até mesmo teste ali na área. E o interessante do teste, né, lógico, aquele que sobressair, aquele que tiver mais conhecimento, aquele que tiver mais curso, vai conseguir sobressair no teste. E a gente vê aqui muito, às vezes a pessoa fala, principalmente na área administrativa, eu vou falar da área administrativa, recepcionista, que são áreas que exigem muita experiência. Mas, gente, exige o tal do Excel. O Excel tem eliminado muitas pessoas na hora do teste. Então, a gente coloca ali o Excel para a pessoa fazer e ela não consegue. Se não tiver o curso, não tem jeito. Tem dificuldade mesmo na hora do teste. Então, o que vai te dar segurança é o conhecimento. Não tem outra alternativa. Você vai sobressair no teste através do conhecimento que você tiver. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser os seus testes, melhor você sobressair. Então, imagina que o teste seja de perfil, de comportamento para aquela vaga, se você tem um comportamento ideal para a vaga. Se você já estudou sobre a vaga e já sabe quais são os comportamentos que você precisa ter, que você precisa melhorar, você já vai conseguir fazer o teste com mais facilidade. Se for um teste técnico, como eu falei, um teste de informática, que a maioria é básico, a maioria das empresas pedem, também você vai conseguir sobressair. Eu lembro que, um tempo atrás, uma multinacional aqui abriu vaga de estágio, não, jovem aprendiz. Uma multinacional abriu uma vaga de jovem aprendiz e as pessoas tinham que fazer inscrição presencial. E nós participamos também dessas inscrições, ajudando ali os jovens, né, a fazer o cadastro.
E uma das coisas que a empresa falou com a gente que fazia assim, que era desejável ter, era informática. Nós recebemos 346 pessoas se inscreveram. 346 inscrições. De 346, apenas 67 pessoas tinham informática. Então, é um número muito baixo. Para jovem aprendiz, então, ou seja, de 340 e tantos, só 67 iriam continuar no processo seletivo aí de jovem aprendiz. Para vocês verem que como é importante ter esse conhecimento, como é importante para destacar nos testes, ter o conhecimento em todas as áreas, tanto comportamental como técnico, principalmente estudar muito sobre a vaga e ver o que essa vaga ela exige. Recentemente também a gente fez uma entrevista para estágio de, para ver se eu lembro, engenharia. Trabalhar em um escritório, então eles não exigiam experiência nenhuma, só o conhecimento mesmo na área de engenharia, mas era desejável ter Excel, porque todo o processo da empresa era feito no Excel. Aí uma candidata muito boa, tinha comportamento, sabe, era rápida, era esperta. Na hora de fazer o teste do Excel, ela abriu o Excel na nossa frente, olhou todo o teste e falou assim, olha, eu não sei Excel, o meu curso está muito desatualizado, tudo que está aqui eu não sei mais fazer. E ela perdeu a vaga, ela era assim, a primeira candidata em comportamento, mas o Excel, para a empresa, era muito importante. No caso dessa empresa, o Excel era muito importante, porque a empresa já tinha tido muito... já tinha demitido bastante outros colaboradores por não ter conhecimento em Excel e para a empresa ensinar Excel naquele momento não era viável. Então, eles decidiram já contratar a pessoa que tivesse o conhecimento em Excel. Na hora do teste, infelizmente, mesmo tendo todos os comportamentos e habilidades, essa candidata ela não conseguiu. Então, o teste vai facilitar se você tiver conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você vai se destacar no teste. Então, a gente falou aqui de habilidades comportamentais, como ter habilidade aí no currículo, nas entrevistas e também no teste. Agora eu quero falar um pouco sobre conhecimento, que é o nosso próximo slide. Conhecimento, como Arthur aí já falou no início da nossa palestra, é importante, eu costumo dizer que quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente trabalha, mais a gente ganha. Essa é a verdade, na prática. E o conhecimento nos dá possibilidade de escolha, porque da mesma forma que a empresa te escolhe, você também tem que escolher com a empresa que você quer trabalhar. Então, se você quer escolher, ao invés da empresa te escolher, você escolher a empresa, você tem que focar no conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, maiores serão as suas chances. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? Tenho algumas empresas, mas eu não comecei assim. Eu comecei trabalhando também em empresas. E teve um momento da minha vida, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu tinha 5 empregos. Mas porque eu estudei muito na minha adolescência, eu estudei muito, meus 17, 18 anos, eu estudava muito. Então, quando eu cheguei nos 20 anos, eu tinha tanto conhecimento que as empresas não estavam encontrando pessoas que tinham o conhecimento que eu tinha. Gente, eu trabalhava de manhã num lugar, de tarde em outro lugar, à noite em outro lugar, sábado de manhã em um lugar e sábado à tarde em outro lugar. Era assim a minha rotina, né? Porque eu tinha o conhecimento na época. Sabe qual foi um dos conhecimentos? Hoje, eu tinha 20 anos na época, hoje eu tenho 37. E eu sei que você está pensando assim, nossa, 37, cara de novinha, realmente, né? A idade aí está namorando. E quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso que eu sou beneficiada por esse curso até hoje. Então, às vezes, aquilo que a gente faz na nossa vida e que às vezes pode custar por um momento, pode fazer toda a diferença lá na frente. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso eu já tinha o técnico, estava formando o técnico e já estava em busca do estágio. Aí eu fiz um curso de montagem e manutenção de computador. Com 17 anos, eu queria muito descobrir sobre computador e tal. Então, eu fiz um curso de montagem e manutenção de computador, mas na época só tinha turma aos domingos. Então, você imagina,
17 anos, época de festa, de ir em festa nos domingos e tal. Eu decidi não ir nas festas para estudar de 8 horas até meio-dia aos domingos. Curso de montagem e manutenção. Foram 6 meses. Foram 6 meses sofridos. Não era fácil. Não era fácil. Eu não podia ir em festa, porque eu me conheço. Se eu fosse em festa, eu não ia aprender e eu queria muito aprender. Foram 6 meses de curso. Com 17 anos, antes de terminar o curso, eu já estava ganhando dinheiro com montagem e manutenção. Eu lembro que eu pintei o muro da minha casa, eu mesmo fiz a arte, porque eu já tinha feito o curso de Photoshop e CorelDRAW. Independente da sua profissão, são cursos excelentes para se fazer, porque pode te ajudar em todas as áreas. Você pode fazer medicina. Um curso de Photoshop pode fazer diferença na sua profissão na hora de fazer um cartão de visita, uma logomarca sua ou do seu consultório, é essencial, é muito bacana quando a gente também sabe fazer. Então, eu pedi para pintar o muro da minha casa, que eu consertava computador. Gente, eu era referência no meu bairro, eu consertava o computador de todo mundo, né? E cobrava formatação, ou seja, além de ter todos esses empregos aí com 20 anos, eu já tinha uma clientela que eu trabalhava aos domingos também, gente. Então, eu tinha aquele conhecimento, imagina, eu tinha 17 anos, hoje 37, nós estamos falando de 20 anos atrás, imagina informática naquela época, eu ganhava muito dinheiro mesmo fazendo ali, trabalhando com o meu próprio negócio. Então, o conhecimento, não, talvez você esteja pensando assim, eu não sei que área que eu quero seguir, não importa qual área, estude. Estude comportamento, porque todas as áreas precisam de comportamento. Faça um curso de CorelDRAW, de Photoshop, informática, montagem e manutenção de computador. Gente, até hoje, às vezes eu paro para consertar um computador, eu sou beneficiada pelo curso que eu fiz com 17 anos até hoje. O conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Gente, eu posso perder tudo que eu tenho hoje. Posso perder tudo. Mas o conhecimento só me dá um tempo que eu conquisto tudo de novo, porque o conhecimento ninguém consegue tirar. Esse aí a gente leva para o túmulo. Então, estude mesmo, tudo que você tiver possibilidade. Então, vamos lá, como que eu consigo adquirir conhecimento? A primeira opção, que eu separei aí no slide, do conhecimento, são os cursos. Como eu disse, faça todos os cursos. Não só, pode ser curso profissionalizante, que é rápido. O bom do profissionalizante é que ele é rápido, diferente aí de um curso técnico, de uma faculdade, mas quanto mais conseguir fazer é importante. E podemos buscar conhecimento também através de livros, lives. Hoje em dia, a possibilidade, o acesso que nós temos ao conhecimento, à tecnologia, ele é bem amplo, é muito mais fácil. Gente, eu, sinceramente, com 17 anos, e quando eu tinha que fazer uma prova, eu tinha alguma dúvida na manutenção ali de consertar o computador, eu tinha uma dificuldade. Você acha que o Google, naquela época, tinha esse monte de respostas para as nossas dúvidas? Não tinha mesmo, era muito mais difícil na minha época. Hoje, qualquer coisa que você digitar lá no Google, ele vai trazer para você. Então, a facilidade de o acesso que nós temos ao conhecimento, isso, se você não está ganhando dinheiro com todo esse conhecimento, tem uma coisa errada, você está indo pelo caminho errado. Busque, não tem como, não tem outro caminho a não ser estudar, então gaste o seu tempo, gaste energia, ao invés de assistir uma novela ou ficar preso num programa de televisão que não vai te levar a lugar nenhum, estude. Talvez você tire ali 6 meses para dedicar num curso um profissional aí da Microlins, ou 1 ano para fazer uma informática, 3 anos para fazer o inglês, e você dedica esse tempo aí no curso e você pode ser beneficiado por esse tempo o resto da sua vida. Então, às vezes a gente precisa dedicar um pouco, buscar mesmo se profissionalizar, se capacitar e ter esse diferencial. É o que a gente vai com a gente para o resto da vida. A próxima opção aí, depois dos cursos, né, o conhecimento, são os trabalhos voluntários. Eu lembro, gente, o trabalho voluntário ajuda a gente a adquirir experiência. É aquela experiência pessoal. Se você não tem experiência profissional, a experiência pessoal você precisa ter. Eu lembro, vou contar a minha história um pouco. Quando eu tinha 13 anos, eu dei aula na escola bíblica dominical, na igreja. Dava aula para criança, com 13 anos. E era um desafio, gente. Porque a criança, para ensinar para a criança é difícil, a criança é muito lúdica. Então, se você ensina a letra A, ela imagina a letra A de mão dada, a letra B voando, a criança é assim.
Então, eu tinha que ensinar muito detalhado, eu tinha que ser muito criativa. E como eu disse, na minha época não tinha o Google que ensinava tudo, que a gente pesquisava. Então, eu precisava ser criativa. Então, o fato de fazer esse trabalho voluntário, de dar aula para criança, fez com que eu fosse criativa, que eu não tivesse medo de falar em público, que eu melhorasse bastante ali a minha comunicação, com 13 anos de idade. E eu fiz um curso técnico em informática. Com 17 anos, eu fui chamada para um teste, uma entrevista para estágio. E esse teste era uma escola de informática. Então, eles contratavam estagiários para dar aula, eles treinavam estagiários para dar aula e tal. Eles não exigiam experiência, eles só exigiam conhecimento, né? E, lógico, comportamento, né? E quando eu fui para fazer esse teste de informática, esse teste de aula, eu lembro que tinha 15 pessoas junto comigo para fazer o teste. E eu era mais tranquila, porque o teste era dar aula para os diretores. Podia pegar qualquer assunto. Ó, vai dar aula para os diretores. E todos que estavam comigo nunca tinham dado aula na vida, então eles estavam assim super nervosos. E eu não, eu estava tranquila, porque eu pensei assim, gente, dar aula para criança é um desafio tanto, dar aula para esses diretores vai ser fichinha, vai ser moleza. Fichinha aqui em Minas é moleza, é fácil. Então, fui bem tranquila, comecei a dar a minha aula, dei a aula, como se eu estivesse dando ali para aquelas crianças a aula. Então, a minha facilidade, o fato de fazer trabalho voluntário, eu tinha uma experiência pessoal que me ajudou na minha carreira profissional. E de 15 pessoas, eu passei em primeiro lugar e com 17 anos eu comecei a trabalhar em uma escola de prática, ministrando aulas ali. E o que eles exigiam? Experiência? Não. Mas eles exigiam o quê? O conhecimento, que era o que eu tinha, técnico, e também comportamento. Pelo fato de ministrar aquela aula tranquilamente, sem estar nervosa, e que o trabalho voluntário que eu fiz lá com 13 anos me ajudou bastante, fez com que, sem dúvida nenhuma, eu destacasse e fosse contratada ali em primeiro lugar. Então, trabalho voluntário, gente, muito a gente adquirir experiência pessoal. E essa experiência pessoal pode nos ajudar futuramente em e quanto mais conhecimento nós temos, menos nervoso fica na hora de uma entrevista, na hora de um teste, buscar mesmo conhecer. Trabalho voluntário, tem que fazer isso, ajuda bastante, que é o próximo item aí, que é o relacionamento, a rede de relacionamento, network. Se você faz trabalho voluntário, você vai ter amigos, você vai conectar com outras pessoas que te possibilita ali conhecimento. Como você, hoje na internet, eu não sei quem você segue aí no Instagram, são pessoas que realmente te enriquecem em questão de conhecimento, que te dá dicas. Talvez você esteja com dificuldade de conseguir um emprego e você não consegue ter as dicas de como se destacar na hora de uma entrevista, de um teste. Começa a seguir pessoas que dão essas dicas, pessoas profissionais que são hoje aquilo que você quer no futuro. Você vai aprendendo com eles a ter o comportamento, a ter o conhecimento, você vai copiando aquela pessoa, né? Aqueles hábitos, como eu já disse e repito, nós temos diversos aí de PDP, diversas aulas gravadas. Pode procurar aí a sua unidade, a Microlins, pode pedir aí, ó. Nós temos palestras de como elaborar o currículo, como se portar numa entrevista de emprego, como conectar aí com as pessoas corretas, melhorar a sua rede de relacionamento, foco. Temos todos os tipos de palestras. Foi um ano nós temos de conteúdos gravados. Então, invista na sua carreira, invista nesse conhecimento, porque é isso que vai te diferenciar aí no futuro. Então, eu falei aqui do conhecimento e falei também das habilidades comportamentais. Se você está em busca do primeiro emprego, siga todas essas dicas que você vai destacar, sem dúvida nenhuma. E como no próximo slide, geralmente as pessoas falam muito e eu vejo muito dos candidatos, é um medo, às vezes, de se destacar numa entrevista, ou o medo de fazer uma entrevista. Eu vejo que as pessoas elas não
comportamento, elas não se conhecem. Quando eu pergunto assim, gente, quem fica nervoso na hora da entrevista? 90% das pessoas levantam a mão. Ou então, acho que a pergunta que as pessoas mais têm medo na hora da entrevista é: fale sobre você. Ou quem é você? Gente, como as pessoas têm medo dessa pergunta? Com tanta possibilidade de cursos que nós temos, cursos e testes de autoconhecimento, você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais seguro você fica, menos medo você tem. Quando eu fui fazer aquele teste lá, com 17 anos de dar aula, gente, eu tinha tanta certeza que eu sabia dar aula, eu falei, é tão simples para eu dar aula que eu não fiquei com medo, eu não fiquei nervosa. Eu lembro também, foi assim, na hora, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, todo mundo nervoso, e eu super tranquila, eu pensava assim, eu aprendi na autoescola a dirigir, eu sei dirigir, eu aprendi, então eu não tenho por que ter medo. Então eu tinha tanta certeza que eu sabia que eu passei de primeira. Então o que faz a gente destacar nos testes, na entrevista, é o autoconhecimento, é ter domínio daquilo que a gente está tratando, que a gente vai falar. Agora, quando a gente não tem domínio, a gente realmente fica com bastante medo. Então elimina o medo estudando, buscando conhecimento, praticando. Como eu vou praticar? Fazendo trabalho voluntário, desenvolvendo, fazendo trabalho em grupos, que seja dentro da Microlins, com outros alunos. Então, desenvolvendo essa habilidade, assim, a gente vai perdendo e vai eliminando aí o medo. E agora, para a gente finalizar, a última dica que eu vou dar aí no próximo slide é de desenvolver um plano. Se você está procurando o seu emprego, que seja o primeiro emprego, que seja o segundo, se você quer mudar de emprego, não importa qual é a sua situação hoje, mas você tem que fazer um plano. Não é distribuir currículo para todo lugar, sem um plano de ação, senão você vai ficar rodando igual barata tonta. Então, desenvolva um plano de ação, planeje, cuide da sua carreira, cuide do processo seletivo, acorde cedo. A primeira dica. Como eu falei lá no primeiro slide, para a gente mudar um pouco a pergunta, mudar um pouco o foco, o que você pode fazer agora no seu plano? Empresas da minha região que contratam sem ter experiência. Primeiro, se você já tiver experiência, ótimo. Eu tenho experiência na área administrativa. Então, procura quais são as empresas da sua região que tem a área administrativa, que sempre contrata. A área administrativa toda tem. É uma área, todas as empresas têm área administrativa. Então, pesquisa. E separar. Minha área é a área administrativa, então eu vou separar. Hoje, eu vou deixar o meu currículo em todas as empresas do comércio. Hoje eu vou deixar em todas as multinacionais da minha empresa, ou da cidade. Desenvolva, separa primeiro por empresa, pesquise, estude sobre a empresa. Isso vai ser um diferencial, porque você tem conhecimento, você pode escolher a empresa que você quer trabalhar. Quanto mais conhecimento, mais o leque de oportunidades você tem. Então, a primeira opção para você desenvolver aí o seu plano é escolher, fazer uma pesquisa da empresa. A segunda opção é cuidar mesmo dos seus documentos, do currículo já está preparado. Acorde cedo, liga para a empresa. Talvez tem gente que fala assim, espera a empresa abrir uma vaga para ir lá colocar currículo. Não, liga para as empresas, acorda cedo. Liga para o RH das empresas, faz a lista, liga para o RH e pergunta como que faz para deixar o currículo naquela empresa, se é online, se precisa deixar o currículo lá no setor de recursos humanos. Faz isso cedo, acorda cedo e já escolhe. E aí, cuide do seu currículo, não faça xerox do currículo, a gente não consegue ler. Cuide do seu documento, pensa assim, não, isso aqui é a minha vida, eu estou falando da minha carreira profissional, o meu documento. E outra dica também é tenha os seus documentos já tudo organizado. Tem uma gaveta na sua casa com todos os seus documentos. Já vi muitas pessoas perdendo vaga. Foi contratado, mas na hora não tinha um título de leitor. Jovem, adolescente aí, não tinha um título de leitor, não passou. Ou então, terminou o curso da Microlins e fica falando para buscar certificado, já tem certificado lá na gaveta. Teve uma vez que a prefeitura aqui abriu vaga, veio gente aqui buscar segunda via de certificado. Eu consegui emitir a segunda via de certificado, mas e aí? Se eu estiver esperando chegar de São Paulo,
histórico escolar. Gente, as escolas, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui são 40 dias para eles entregarem ali o histórico escolar, então não deixa para a última hora. Tem uma gaveta na sua casa com todos os seus documentos organizados, cuide da sua carreira profissional, que na hora que chegar a oportunidade, você vai estar preparado. E não importa, gente. Talvez você esteja assim, para quem está em busca do primeiro emprego, esteja pensando da seguinte forma: eu não sei que área que eu quero seguir, eu não sei que área eu quero atuar. Então, a minha dica para você que ainda não sabe qual profissão seguir é estude, principalmente cursos que servem para qualquer área, e vá observando os sinais que a vida dá, porque a vida ela dá sinais para gente. Eu lembro que antes de montar a gente empregos e tal, a gente foi fazer uma faculdade de gestão financeira. Eu falei, fiz gestão financeira e vestibular. Depois que eu fiz o vestibular, que eu passei, eles falaram assim: olha, nós não vamos abrir turma de gestão financeira, nós vamos abrir de recursos humanos. Eu disse, eu não vou fazer recursos humanos, nada a ver recursos humanos comigo. Eu achava que não tinha nada a ver. Mas eu pensei assim, mas também se eu não estudar, eu vou ficar sem estudar e o tempo vai passar da mesma forma. Então, eu vou fazer recursos humanos, que é a opção que eu tenho, vou fazer esse negócio aqui. E eu já tinha a empresa, né? E foi muito bacana, porque eu fiz os recursos humanos, eu estudava um dia e colocava em prática na empresa no outro. Com recursos humanos, eu falei, eu gostei, vou abrir uma agência de empregos. E eu já ajudei tanta gente com recursos humanos, ajudando a pessoa a conseguir um emprego. Já transformamos tanta vida de alunos, de não alunos, de tantas pessoas. Então, eu nunca imaginava fazer recursos humanos, nunca mesmo. E foi uma profissão que caiu, ou seja, a vida me deu sinal. E detalhe, depois eu estava lembrando que quando eu tinha lá uns 20 anos, que eu trabalhava numa empresa, um diretor chegou para mim e falou assim: Karina, você tem um amigo para indicar aqui para trabalhar na empresa? Eu indiquei um amigo. Esse amigo, ele foi contratado, a empresa, o pessoal gostou tanto dele, que toda vez que abria uma vaga, o diretor da empresa me chamava e falava: Sabrina, você tem mais algum amigo? Gente, eu indiquei uns 15 amigos para essa empresa. Ou seja, eu já tinha habilidade de encontrar a pessoa certa para o emprego certo e não tinha percebido, né? Então, às vezes, a gente tem habilidades que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa vida. Então, fique atento a essas dicas. E no meu último slide aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, agradecer a oportunidade. Se tiver alguma dúvida, tá aí o meu Instagram. É o meu Instagram pessoal, mas pode fazer perguntas também. Deve ter algumas perguntas aí, eu que tiver também. Mas estou à disposição. Algumas dicas, aquilo que vocês precisarem, pode me chamar lá no Instagram, eu vou responder com o maior prazer. E o que eu puder fazer para ajudar a passar a nossa experiência para a gente, eu vou fazer e vou orientar. Então, muito obrigada. Espero que faça a diferença, que você coloque em prática, você que está precisando, que está em busca do primeiro emprego, comece a desenvolver seu plano de ação, comece a procurar as empresas. Você vai ver que se você até então estava com a sua mente assim, a empresa não dá oportunidade, tem que ter experiência, mude esse conceito, abra a mente, que você vai ver o tanto de empresa que nesse momento, tá, está contratando sem exigir experiência. Então é isso, muito obrigada. Obrigada aí, Arthur. Que show, Sabrina! Nossa, muito legal, Sabrina. Altas dicas. Eu digo o seguinte, o nosso nível de PDP está aumentando, né? Porque cada sexta-feira que a gente traz alguém aqui para compartilhar, porque eu acho que isso aqui é mais um compartilhamento de experiências, um direcionamento para essa turma, para essa garotada que está entrando agora, o nível vem aumentando cada vez mais. Então, assim, incrível, muito obrigado. Foi assim, eu fiz anotações porque... apesar também já ter uma pequena trajetóriazinha aí de corporativo, mas essas dicas sempre são importantes, porque se a gente for participar outras vezes de processo seletivo, eu já estou aqui anotado, são 3.000 palestras que você traz aí, né, como legado, aí, como lastro, né, para trocar essa ideia aí com a gente. Então, assim, incrível, muita gente se manifestando aqui, Sabrina, a gente deu pico aqui de audiência, assim, muito legal, show de bola. Algumas perguntas aqui eu vou perguntar a você, né? A galera aqui de Itaquaquecetuba pedindo para mandar um abraço a eles aqui, ó, carinhosamente a Itaquá, um abraço, Sertãozinho aí em São Paulo também. Agora o Anthony, a Sabrina, perguntou o seguinte:
se ele mostrar o currículo dele com algum arquivo no telefone, se isso traz algum problema ou se isso é ruim. Não é ruim. Se tiver o currículo impresso, é melhor. Por quê? Geralmente a empresa já tem o currículo, tá? Mas às vezes a gente está fazendo um processo seletivo tão grande, tem tantos papéis, que se você trouxer o seu currículo é melhor. Então, o fato de trazer o currículo é para deixar com a gente mesmo. Às vezes tem mais pessoas, a gente faz anotação, então, não, o currículo pode estar no celular, só que aí você vai ter que passar o celular para a gente, às vezes a gente quer ver alguma informação, talvez o seu currículo se perdeu ali no meio de tantos outros currículos, geralmente a gente já tem tudo organizado, tá? Mas não vai, isso aí não vai te eliminar, mas se tiver ele impresso, é melhor, porque aí já passa pra gente, a gente já vai anotando, pegando ali as informações, mas isso aí é tranquilo, sem problema. Joia. Aqui o Anônimo está dizendo o seguinte: boa tarde, pessoal. Aula online de hoje está excelente. Obrigado, gente. Infelizmente, eu não estou vendo o seu nome aqui, não aparece, mas a gente agradece aí a manifestação. O Anthony, de novo, ó, o mesmo Anthony aqui está participando bastante. Parabéns, Anthony. É isso aí, estamos no caminho certo, interessado para se desenvolver. Show de bola. Ele está perguntando o seguinte aqui, Sabrina. O que é mais pedido pelas empresas do Excel? Eu acredito que ele esteja se referindo a se é um Excel intermediário, se é um básico, qual é o mais indicado para se ter no currículo? Olha, depende muito de empresa para empresa. Vou falar pela minha região. A gente está numa região que a gente tem muitas mineradoras, então o Excel aqui ele é essencial. O curso de Excel da Microlins, ele é básico, intermediário e avançado. Ele é excelente aqui para a nossa região, porque é do intermediário para o avançado. Algumas fórmulas, algumas planilhas, elas são muito amplas e exigem que tenha um pouco de programação, um pouquinho de VBA, bem pouco. Então, o nosso curso, ele auxilia bastante, pelo menos aqui na minha região, mas isso varia de empresa para empresa. Geralmente é mais fórmulas, formatação, linkar uma tabela a outra, gráficos. Então, na maioria das vezes, pede o básico. Mas se você souber o intermediário, o avançado, sem dúvida nenhuma, você vai destacar aí no mercado. Já sai na frente de muita gente, não é isso? Show de bola, Sabrina. Então, assim, há outras manifestações aqui, Sabrina, mais manifestações assim de feedbacks positivos aí a sua palestra. Então, a turma aqui dizendo que foi muito legal, que o assunto foi muito interessante, que aprendeu bastante. E eu aproveito o ensejo já para dizer o seguinte: agradecer a você, foi incrível, e deixar uma mensagem aqui já para a gente encerrar. Habilidade comportamental mais conhecimento é igual a vaga de emprego garantida. Não é isso? Então, Sabrina, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Agora eu vou encerrar aqui o PDP e show de bola. Obrigado de verdade. Se você quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade. Tá, então, muito obrigada mesmo a todos que participaram, a todos que anotaram, muito obrigado, né, aos feedbacks positivos ou não, muito obrigado aí o Anthony, né, que fez essa Isso. que tá aí por dentro. Então, muito obrigada a todos vocês. Qualquer coisa que precisar, como eu disse, tá aí o meu Instagram, me chamar, eu vou ter maior prazer, porque faz parte da minha missão ajudar outras pessoas. Então, pode me chamar, pode fazer perguntas, independente da região, tem coisas que são bem parecidas, né, do Brasil inteiro, em toda a região. Então, estou à disposição e não esqueça, é o conhecimento, é o comportamento que vai te levar nos lugares mais altos e vai te ajudar a conquistar os seus sonhos. Então, obrigada. Show de bola. A gente que agradece esse compartilhamento de conhecimento, Sabrina. E eu não tenho nenhuma dúvida que o conhecimento, além dele ser o nosso cartão de visita, ele abre muitas portas para a gente. Show de bola. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um PDP que a gente teve a oportunidade de dividir com vocês nessa sexta-feira. Lembrando que toda sexta-feira a gente traz palestrantes assim, nesse nível aí de Sabrina, para cima, né, para compartilhar aí, para dar altas dicas para a gente se desenvolver em todos os aspectos, tanto na área corporativa quanto na área pessoal. A gente tem tido aí alguns PDPs muito motivacionais, inclusive. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que na próxima sexta a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus e vamos com tudo aí, família Microlins. Se desenvolver sempre, tá? Conhecimento sempre. Um abraço a todos e
Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Sabrina.